Aqui o canal Papo de Psique, hoje começando uma nova etapa, a nossa etapa de entrevistas com profissionais, com pessoas que têm algo a falar sobre saúde mental e emocional. E ao nosso lado nós estamos com a psicanalista Georgia Matos, que é a nossa entrevistada de hoje. Georgia, seja muito bem-vinda. Obrigada, e é um prazer estar aqui contigo. Georgia, nós vamos falar hoje sobre um tema que se considera, inclusive, que seja um ato de amor, que é a questão do ciúme. Você sente ciúme? Você já foi alvo do ciúme? Mas aquele ciúme normal ou aquele ciúme fora do comum? Aquele ciúme que não deixa você vestir uma roupa, que não deixa você ter uma amizade, que pergunta com quem você vai sair, a que horas você vai chegar. Você já foi alvo desse tipo de ciúme? É isso que a gente vai falar hoje, baseado no lançamento. A Georgia Matos esteve recentemente aqui no Recife, lançando este livro, Ciúme Patológico. E esse é o nosso tema de hoje, aqui no Papo de Psique. Georgia, eu queria começar explicando como você se interessou por esse assunto. Por que você resolveu falar sobre ciúme patológico? Certo, é uma pergunta bastante frequente. As pessoas veem esse assunto, né, ciúme patológico, mas por que o ciúme patológico? Eu já tive uma experiência, né, fui vítima de um ciumento patológico e a partir daí surgiu a ideia de poxa, eu tenho que ver o que é isso, de onde vem todo esse sentimento, toda essa desconfiança. E aí fui buscar em livros, eu fiz pesquisa de campo, dentro da área de psicanálise eu me aprofundei no ciúme patológico e de repente saiu o projeto que virou o livro. O ciúme, ele é algo normal? O ciúme, ele é normal. Ele é um sentimento como outro qualquer, como a raiva, como a tristeza, a alegria, o medo. Acontece que quando ele extrapola, quando ele vai além disso, quando o ciumento, por exemplo, começa a fiscalizar, a te cobrar demais, a te perseguir no trabalho, quer senha de Facebook, às vezes ele responde a algum WhatsApp que alguém te manda por pura desconfiança, ele começa com atos obsessivos, com rituais de verificação, aí nesse caso ele já é patológico, já precisa de tratamento. Então esses seriam os sintomas que a gente poderia identificar o ciúme quando ele não está, que a gente chama de parâmetros normais. Exatamente. Quando ele vai além do limite. Tem um caso, assim, quando o parceiro, ele dá razão para aquele sentimento do ciúme, aí nesse caso também é normal, certo? Quando o parceiro, ele trai ou tem histórico de traições, aí a pessoa fica com um ciúme, mas é um ciúme normal também, que Freud chama de concorrente. Certo? Aí agora quando já passa disso, quando você está obcecado, fantasiando e às vezes até delirando, que é um grau bem mais elevado, precisa até de uma ajuda com um psiquiatra, né? Que ele vai ter aí que passar medicamentos para bloquear pensamentos delirantes. Nesse caso já é o patológico e aí precisa, é bem subjetivo, né? Sim. Sim, aí às vezes quem mais procura a gente, psicanalista, psicólogo, é a vítima. Que se sente já sufocada pela situação do ciúme. Exatamente. Porque ele cobra demais, ela se sente, por que ele está fazendo isso se eu não estou dando motivo algum? E aí começa a afetar a autoestima dela, que começa a ficar mais baixa. E começa a ficar triste, medo de sair de casa, medo de olhar para o lado, medo até de criar amizades, né? Medo de criar amizade é toda uma situação. E aí ela procura análise, às vezes para ela, a maioria dos casos para ela e também assim para o parceiro. Acontece muito da vítima do ciúme patológico terminar se sentindo responsável pela situação? Ela se sentir culpada porque a pessoa está sentindo de fato esse ciúme todo? Não acontece não.
ela sabe que o problema está no parceiro, né? Que o parceiro está com um problema e precisa de tratamento. Então ela já procura, quando ela procura análise, ela procura terapia, enfim, é porque ela está sufocada, está sofrendo, ela tem uma neurose de guerra, certo? Que é um sentimento daquelas pessoas que vão para a guerra quando voltam, acordam assombradas Sim. no meio da noite, pois o parceiro do ciumento patológico tem essa neurose de guerra. Agora, às vezes ela fica tão Por não. Às vezes ela fica tão assombrada que fica com a mesma sensação da taquicardia, falta de ar. Agora, o que leva uma pessoa a desenvolver esse tipo de ciúme, esse ciúme fora do normal, esse ciúme fora do controle? O ciúme, pelo próprio dicionário, já diz que é o medo de perder, né? Quando a gente tem um medo de uma perda, o medo de perder alguém, o medo de perder alguma coisa. Mas o que faz com que isso se torne algo patológico? Existem fatores, existem situações que geram isso? Certo. São as causas, né? Isso. Saber as causas do ciúme patológico. Isso é bem individual, isso é subjetivo. Vai depender, assim, por exemplo, se a pessoa sofreu bullying quando era criança na escola, certo, ela vai crescer insegura, vai crescer com complexo de inferioridade. Ou se a pessoa presenciou na infância cena dos pais traindo, o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai, e aí tem toda aquela problemática, né, na infância, ela cresce achando que todo marido vai trair, ou então ele acha que toda esposa vai trair. É um mecanismo de defesa, em Freud, chamado generalização. Também ocorre de cenas de ciúme infundadas. Certo. Então ele cresce copiando aquilo que ele acha que é valor, achando que cobrar de você é normal, ter ciúmes patológico é normal, certo? Te perseguir e todo aquele comportamento que ele viu dos pais, ele repete. Ele repete achando que é tudo normal. E é interessante porque realmente a pessoa faz isso e não percebe. A maioria dos casos ele não percebe que é um processo doentio, né? Não percebe. Precisa alguém mostrar a ele, o parceiro, ou a família, ou ele perdeu o emprego, porque às vezes de tanto perseguir, às vezes o marido fica esperando a esposa sair de casa para ele vasculhar os pertences dela. E isso é constante, porque ele não tem controle do ciúme e fica naquela, termina por perder o emprego, acontece isso. E aí ele se dá conta, não, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que procurar ajuda. Mas a maioria dos casos é a família que coloca mesmo, que a família não aguenta mais aquelas cenas, né? Entendi. Ou então a parceira que sufocada, ou você vai numa terapia ou acabou o relacionamento, a gente acaba. E isso pode acontecer nos dois lados, né? Tanto o ciúme patológico da parte do homem para a mulher, como também da mulher para o homem. Exatamente. E a gente vê também muitos casos de mulheres que têm um ciúme obsessivo dos seus parceiros. Exatamente. O ciúme patológico, ele não tem sexo. O homem é ciumento e a mulher é ciumenta no mesmo grau. O que muda é a manifestação. O homem, ele é mais calado. Porque assim, ciúme patológico é Sim. um assunto meio tabu, né? É verdade. É um assunto meio o tabu. homem não vai reconhecer que ele está com ciúme. Não, jamais. É cuidado. Ele fica com vergonha. É verdade. Ele pensa que não, se eu demonstrar que estou com ciúme, vão me achar mente fraca. Ele não fala muito. Já a mulher, ela tem mais facilidade de dar vazão aos seus sentimentos, né? Se você encostar numa mulher, ela conta a vida dela toda. É verdade. Né? Então fala do ciúme com mais tranquilidade. E procura também ajuda com mais facilidade a mulher do que o homem. Dentro dessa pesquisa que você realizou para produzir o livro, né? Volto a lembrar que nós estamos falando, gente, baseado nesse livro aqui, que é o livro Ciúme Patológico, Passando dos Limites. É um livro que foi recém-lançado. Não é um livro de autoajuda, não é esse o objetivo dele, mas é um livro que traz essa abordagem do ciúme patológico, tentando mostrar para as pessoas como é importante a gente cuidar disso. E aí eu te pergunto, detectando uma anomalia, alguma coisa fora do normal nessa questão do ciúme, o que a pessoa deve fazer? Quais são os caminhos para buscar um tratamento, uma solução para isso? Certo. Primeiro, ela vai analisar se ela está com delírios, se está fantasiando muito, se ela consegue lidar com a situação sozinha. Certo. Por exemplo, aqui no livro ele tem várias explicações e várias dicas. Então você,
se você procurar na internet, em sites, essas coisas, esclarecimento e você conseguir enxergar que você sozinho consegue lidar com a situação, ótima. Se não, tem que procurar um psicólogo ou um psicanalista ou até mesmo um psiquiatra, né? Que aí eles vão analisar, vão dissecar, vão realmente averiguar qual é a dimensão do seu problema e daí fazer o tratamento adequado. Há casos em que o tratamento ele depende inclusive de medicação? Sim, tem casos sim. Tem casos em que o ciumento patológico está num nível tão rebaixado que ele delira, que é o transtorno delirante, que na literatura, né, do DSM, no diagnóstico dos transtornos mentais, ele está catalogado no transtorno delirante, que a gente chama de ciúme delirante. Nesse caso, ele não suspeita da traição, não. Ele tem certeza absoluta. A mente dele cria a traição e não tem ninguém que muda essa ideia. Não, cria, fantasia, delira, ele vê coisas, ele enxerga, olha, ele escuta coisas e a única solução aí é procurar mesmo um tratamento médico, vai entrar a indicação de fármacos, porque só a terapia não vai dar jeito nesse caso. Ok. Georgia, quanto tempo você passou para conseguir montar todo esse material aqui que está no livro? Acho que uns 4 anos. Uns 4 anos de pesquisa. Mais ou menos. Ok. E quem quiser adquirir o livro, onde é que acha? Todas as livrarias. Né? Pode também no meu site, georgiamatos.com, que ele tem um link para as livrarias que estão vendendo. Ok, gente. Então, esse aqui é o livro para você ver ciúme patológico. É um livro que foi lançado recentemente. Voltamos a dizer, não é um livro de autoajuda, é um livro de estudos, né? Sobre a questão do ciúme patológico. Se você conhece alguém que tem esse problema e quer indicar, então fica aqui a dica do trabalho da Georgia, que a gente agradece. Georgia, muito obrigada pela tua participação aqui no Papo de Psique e a gente espera se encontrar muito em breve. Eu que agradeço. Muito obrigada e obrigada a você que esteve conosco até agora.